Glória a Jesus. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem falado conosco. Eu quero glorificar o Senhor pela vida do presbítero Zé Tomás. Louvar ao Senhor por esse servo de Deus que hoje esteve lá na minha casa, enquanto eu estava estudando a palavra, e através de uma palavra que ele falou ali, o Senhor confirmou a palavra ser ministrada nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes o irmão vê o irmão Zé quietinho ali, mas está ali um servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra do Senhor aberta no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Aleluia. Irmãos, fecha as Bíblias aí. Fecha as Bíblias. Vamos ler aqui no telão. Eu vou ler, vocês vão acompanhar aqui no telão. Amém. Para que todo mundo leia na mesma tradução. Amém. Portanto, Javé, o Deus de Israel, declara solenemente, presta muita atenção nisso aqui, ó. Portanto, Javé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Amém? Amém. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o Maciel que podeis vos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, com quantas pessoas crentes você falou hoje? Você conversou hoje? Quantas pessoas, seja por telefone, seja ao vivo, com quantas pessoas você conversou hoje? Pessoas cristãs. Eu conversei com o Maciel, por telefone. Conversei com a Vanessa também. Conversei com o Léo também. Com quantas pessoas você falou hoje com o Senhor? Com quantos crentes você conversou hoje? Você não conversou com o João Paulo hoje, não? Então você conversou. Você não conversou com a Natalina? Então você conversou. Você não conversou com teu pai hoje, não? Conversou com a tua mãe? Então você conversou. Até o Tutu conversou. Então, e quando a gente conversa com o irmão, o que é a primeira coisa que a gente fala para ele? A paz. A paz do Senhor. Amém? Amém. Quando você for mandar uma mensagem para alguém, manda a paz do Senhor, graça e paz. Você está desejando aquilo para ele. Amém? Amém. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas nós não podemos perder esse princípio. Principalmente se nós chegarmos na casa de alguém, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja nesse lado. O Senhor Zé faz isso toda vez que vai em casa. E nós temos que aprender a voltar a esses princípios bíblicos. Amém? Amém. Bom, a palavra do Senhor hoje, ela vai nos falar de uma coisa que eu acho que muitos esqueceram ou não sabem o que significa. Nós vamos falar hoje sobre honra e sobre perder aquilo que o Senhor tem para a sua vida por você não honrar ao Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel 20. Para nós podermos entrarmos na introdução desse texto, é necessário nós voltarmos um pouquinho aqui na palavra
é necessário que nós voltemos um pouquinho na palavra aqui, para entender o porquê que o Senhor retira da família de Eli o direito de trabalhar, de exercer aquilo para o que eles foram chamados. A palavra nos diz que todo mundo conhece a história do profeta Samuel. Não preciso contar essa história de novo, porque nós já cansamos de ouvir, cansamos não, já ouvimos muitas vezes várias pessoas ministrando sobre esse tema. Então eu não preciso falar que Eucana tinha uma mulher que chamava Penina, que não sei o que, e Ana foi lá e chorou e tal, e daí um ano nasceu Samuel. Preciso contar essa história? Não, todo mundo conhece? Amém. E a palavra vai nos dizer que os filhos do profeta Eli faziam o que era errado diante do Senhor. Eles pegavam sacrifícios que eram para o Senhor Eli, comiam o sacrifício, prostituíam com as mulheres que iam até ali, faziam uma opção de coisa errada. Um belo dia, o Senhor chama Samuel, Samuel. Na terceira vez que Samuel é chamado, que ele vai até o profeta Eli, o profeta Eli fala com ele assim, ó, quando o Senhor te chamar, fala assim, fala que o teu servo ouve. Repita comigo, fala que o teu servo ouve. E quando o Senhor chamou de novo Samuel, falou isso, né? Ele disse isso. E aí o que acontece? O Senhor pega e fala algumas coisas para Samuel, ele revela para Samuel algumas coisas que iriam acontecer ali. E aí a gente fica pensando, né? Mas o que isso tem a ver com honra? Você vai entender aqui. Deus havia prometido à descendência do profeta Eli que a família dele estaria trabalhando no templo, como se fosse hoje. O Senhor havia falado comigo que a minha família ou a família do Maciel iria trabalhar aqui no templo. Só que o Senhor falou isso quando o povo ainda estava em cativeiro lá no Egito, há tempos atrás. E aí eu cheguei perto do Maciel e falei, olha Maciel, a tua descendência os teus filhos vão trabalhar vão estar sob o meu governo, eles que vão ser os sacerdotes ali, trabalharão na casa do Senhor. Porém, os filhos do Maciel, quando chega esse tempo de liberdade já do Egito, na época deles estarem trabalhando para o Senhor ali, que o profeta ali já estava ficando velho, e eles iriam assumir, obviamente, ali, um deles seria o sacerdote. Eles começam a fazer uma porção de coisa errada, começam a fazer tudo de errado. E aí o Senhor levanta um homem a Eli e lhe diz, 27, Vanessa, 2:27. E esse homem chega até o profeta Eli e fala assim: então, chegando o homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos. Quantas tribos eram, irmãos? 12. De Israel, para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula, e concedi todas as ofertas concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa.
permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, Javé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados por desprezo. Então Deus faz uma promessa ali. Deus fala, Deus declara algo sobre a descendência de Eli, ao pai de Eli, que Eli seria o sacerdote, e isso viria por gerações e gerações. Mas os filhos de Eli, o que eles fizeram? Eles desonraram os sacrifícios que eram para o Senhor. Eles desonraram aquilo que era para ser entregue ao Senhor. Então, o que acontece? Chega um dia, nesse dia, algum tempo depois, Samuel, ainda jovem, tem uma visão em sonho. Vanessa 3:12. Na ocasião certa, executarei contra ele tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Pode passar. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. O que essa palavra vem falar para nós nessa noite? Qual que foi o motivo que o Senhor, Ele fala que nem em momento algum a casa de Eli seria perdoada? A iniquidade deles seria perdoada. Porque Eli conhecia o pecado dos seus filhos, porém ele não os repreendeu. Ele deixou o barco tocando, ele não repreendeu. Então, o que é honra? Alguém sabe a definição de honra? Que poderia me falar? Honra é estimar, valorizar e dar peso, respeito e dignidade a alguém, reconhecendo o seu valor. Honrar não é apenas um sentimento, mas se expressa em ações de obediência e tratamento respeitoso. Isso é honrar uma pessoa. Honrar a pessoa que, com respeito, com dignidade, reconhecendo o seu valor. E a honra não é um sentimento, porque a honra ela se faz também em ações, através da obediência, do tratamento respeitoso, através de um presente, através de várias coisas. Hoje, nos dias atuais, o que a gente tem visto, a gente tem notado, é que muitas das vezes, tem que perder essa mania de ficar falando muitas das vezes, não está correto. Muitas vezes, a gente lembra de pessoas, como eu lembro dos meus pastores mais antigos, né? Eu já falei isso aqui. E eu me lembro que eles me ensinaram muita coisa. Hoje, pouco antes de eu vir para cá, eu vi um vídeo de um grupo, uns stories de um grupo de jovens lá de Manhuaçu, indo para uma cidade vizinha, e lá no meio estava uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa ficou desviada por muitos anos.
E eu falei, nossa, que legal aí que vocês estão indo por evangelismo e tal. Aí ela falou para mim, então, eu estou buscando resgatar tudo aquilo que eu perdi na minha juventude. Porque quando eu fui fazer uma visita na Brasil para Cristo, eu me lembro que todos os instrumentistas lá estavam, grande parte deles estava de banco. E me pediram para tocar. E nesse tocar lá, eu fiquei lá 6 anos, montamos uma banda, tínhamos uma banda muito boa lá. E o pastor de lá me honrou muito, e ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Por cada lugar que você passar, toma cuidado com os rastros que você deixa. Porque pode estar vindo alguém atrás de você seguindo os teus rastros, e se você for para o buraco, essa pessoa vai junto com você. Ontem eu conversava com alguns amigos, e a gente relembrava alguns fatos, e a gente relembrava de vigílias que a gente fazia, que duravam a noite inteira. E hoje em dia, para você conseguir juntar 5, 6 pessoas para orar 5 horas da manhã, você não consegue. Não consegue, Vanessa. Se você quer juntar 5, 6 pessoas para orar aqui 7 horas da noite, você não consegue, muito difícil. Só que essa honra, ela não é para mim. Essa honra é para o Senhor. Às vezes a nossa casa está bagunçada e estamos passando por um momento assim de uma situação que nós não entendemos o porquê, mas aí a gente vem para essa palavra e a gente entende que muitas das vezes nós estamos dando a nossa honra para outra pessoa. Nós estamos depositando a nossa honra em outra pessoa. No caso do profeta Eli, foi para os filhos. Mas às vezes você está honrando o seu dinheiro, às vezes você está honrando o seu trabalho, às vezes você está honrando outras pessoas, às vezes você está honrando N situações. O cachorro que você tem, como eu já falei aqui várias vezes, quantas pessoas que vê o irmão passando dificuldade, passando fome, mas o do cachorro está lá. É R$2.000 que gasta com cachorro e tal. Mas o irmão passando fome você não vê. E às vezes esse irmão está sentado aí no teu meio. Então, honrar não é simplesmente você virar e falar com palavras, eu honro fulano. Não, você tem que fazer gestos também. E eu me lembro que quando o nosso presbítero José Tomás foi levantado ao presbitério, ele falou para mim, mas eu queria fazer mais pela igreja, mas eu sou um pouco letrado, que não sei o que, tal. Peguei e falei assim, o que o senhor faz, o senhor pode ter certeza, no meu coração, eu tenho certeza que no coração do Senhor, às vezes é muito mais do que muitas pessoas, porque o Senhor está orando pela igreja, o Senhor está intercedendo, o Senhor visita, o Senhor pergunta como é que está, o Senhor pergunta se a gente está bem. Isso é honrar a liderança, e o Senhor o honrou, porque estar na casa do Senhor e trabalhar para o Senhor é privilégio, é Deus te honrando. Muitos que chegaram aqui não sabiam nada, não conheciam nada. E eu não sou melhor do que pastor nenhum. A verdade é essa, eu não sou melhor do que pastor nenhum. A diferença de mim para outros pastores é que se um dia você sair dessa igreja e você chegar numa igreja que prega heresia, você vai saber que é heresia. Só essa diferença. Sou ser humano, pecador também, passo raiva também, tenho os rompantes também, me alegro com algumas coisas e tal. Porém, a única diferença de mim para outro pastor é essa.
é que se você sair daqui e for para um lugar que tenha, que pregue a palavra, você vai ver que eu te ensinei corretamente, através do Espírito Santo de Deus. Agora, se você chegar lá e topar com heresia, você vai ver. Você vai para a palavra e vai conferir se aquilo lá é verdade. Paz, Deus te abençoe, tá? E tal, vem cá dar um abraço aqui, velho. Vem cá dar um abraço aqui. E tal, você vai ver que a honra. Tudo bem? Saudades. Saudades também. Bem, dia que você vai nascer. Então, o que acontece? Honrar se expressa em ações de obediência e tratamento. O que é desobediente dentro da casa do Senhor, ele vai entrar lá naquilo que diz o que aconteceu com Saul. Saul tinha autoridade para sacrificar alguma coisa ao Senhor? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Ele quis sacrificar ao Senhor, mas aquilo não era prerrogativa dele. A prerrogativa dele era governar Israel. Quem sacrificava era o sacerdote. Então Deus não recebeu a oferta de Saul. E quando o reino dele estava para ser constituído, Deus foi lá e... Mas mesmo assim, pela força do seu braço, ele reinou quase 30 anos ainda. Então, o que acontece? Tinha um menininho, baixinho, ruivo, que era uma cor meio diferente, meio vermelha, tomando conta lá das ovelhas do pai dele. E o Senhor fala com Samuel: olha, vai lá na casa de Jessé, porque de lá eu vou levantar o rei de Israel. Chega lá, pega os filhos, mais todos os filhos de Jessé. Aí está lá os grandão, os fortes, os musculosos, aqueles lá e tal. E o Senhor falou: não é ele. E o profeta achando: não, vai ser esse aqui, deve ser esse aqui, né? Um cara alto, forte, bonito. Não. E a palavra diz que Saul, ele era um dos mais belos homens de Israel. Não sei se vocês já leram isso lá. Ele era um homem belo, mas como ele desobedeceu o Senhor ia matar outro rei. Então o que acontece? Saul estava lá, mas iria ser levantado um outro rei na casa de Jessé. Quando o profeta Samuel vê que nenhum daqueles que estavam ali seria levantado, o que acontece? Samuel pergunta: olha, você não tem mais nenhum filho não? E tal? E aí Jessé se lembra de Davi. Ah, eu tenho um aí que está cuidando das ovelhas aí e tal. Não, manda buscar ele. E quando chega Davi, o profeta é esse, que derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, honrando aquele jovem que não era honrado pelo pai, para ser o rei de Israel. Mas a pergunta de $1 milhão: foi imediato a assunção dele ao trono? Não. Foi perseguido, lutou várias guerras, foi perseguido, mas ele foi ungido lá na adolescência. Mancebo, em algumas palavras, vai dizer isso. Precisamos primeiramente honrar a Deus, porque honrar a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, não colocar nada na frente entre nós e Deus, estarmos prontos a todo momento para rendermos graças a Deus, glórias a Deus, o reconhecendo como santo e justo. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, porque Ele é merecedor desta honra. Devemos honrar os nossos pais. Por que honrar os nossos pais? Porque é o único mandamento com promessa. E como eu honro meu pai e a minha mãe? Respeitando meu pai e a minha mãe. Eu honro meu pai e a minha mãe, cuidando deles.
Eu honro meu pai e a minha mãe obedecendo eles. Eu honro meu pai e a minha mãe buscando saber o que é o melhor para eles. Eu honro meu pai e a minha mãe quando eu fui um filho desgarrado, mas quando eu voltei para a casa do meu pai, eu me ajoelhei aos pés dele e falei: pai, me perdoa, mãe, me perdoa, porque eu não honrei vocês. Honrar pai e mãe é dar testemunho daquilo que você aprende na casa do Senhor, porque as pessoas aí fora muitas vezes vão dizer: é o filho do fulano, é o filho do ciclano, olha lá, mas o pai e a mãe é crente, mas olha o filho que virou. É muitas vezes essa acusação, esse peso de julgo que o diabo lança contra a sua vida, muitas vezes faz a sua fé decair. Por quê? Porque o filho não honrou o pai e a mãe. Honrar as autoridades. E como que eu honro as autoridades? Respeitando as leis. Porque quando eu respeito as leis, eu estou honrando as autoridades. Quando tem cada um aqui tem o seu lado político. Cada um aqui tem seu lado político. O presidente que está lá não é o presidente que eu queria. Não é. Porém, ele está lá. Ele foi eleito pelo povo, né? É o que se diz, né? Ele foi eleito pelo povo, né? Eu não posso provar que não foi. Ele foi eleito pelo povo, ele está lá. Se a juíza daqui decretar algo contra a minha casa, contra a minha pessoa, eu tenho uma instância superior a recorrer, mas eu tenho que respeitar a decisão que ela tomou aqui. Ela já tomou decisões contra mim e eu recorri. Isso é uma instância superior. Porque nós temos 4 instâncias do judiciário: primeira instância, segunda instância, STJ e STF. Nós temos 4 instâncias. E se eu tiver provas que comprovam que a decisão dela aqui está equivocada, eu posso recorrer. Isso não é desrespeitar uma autoridade, mas eu ir lá e xingar a autoridade, eu chegar perto da autoridade e falar: tu é isso aí, tu é isso mesmo. Quem não sabe aquilo que aconteceu nos últimos 16 anos aí na política brasileira? Só quem é cego ou quem é criança que não sabe. Todo mundo sabe. É claro, público e notório. Quem quiser saber, entra na internet que vai ver. Por isso que eu falo, cada um tem o seu lado político. Porém, enquanto apóstolo desta igreja, desse ministério, e eu saber, eu jamais colocarei alguém de esquerda para fazer qualquer coisa aqui, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, porque eu não quero uma doutrinação dentro da igreja, como eu já passei por isso. Eu não quero isso. Devemos honrar a todos, porque todos são dignos de respeito. Todos são dignos de dignidade. Todos são dignos, irmãos, de que você chegue perto dele e valorize a pessoa. Tem gente, vou dar um exemplo aqui do João Paulo. João Paulo trabalha com uma pessoa que tem uma marmoraria, mas o João Paulo faz uns bicos, não faz, João Paulo? Faz uns biquinhos lá. Aí o João Paulo vai fazer um serviço lá na minha casa. Aí o serviço do João Paulo vale 200 reais que ele me cobra. Ele teve o trabalho de sair da casa dele, carregando ferramenta, ir lá, pegar a pedra, mexer com a pedra. Aí eu chego e falo: não, você está doido? Você veio aqui, né? Você vale 50 contos o serviço. Eu estou honrando ele? Sim ou não? Não estou honrando ele. Se o trabalho dele vale 200 e ele pôs o preço de 200, é 200. Eu posso sim. Não tem como você me dar um desconto? E ele me dá um desconto se ele tiver uma margem para me dar um desconto. Agora eu botar preço no serviço dele, não. Eu não estou valorizando o trabalho dele.
Não estou valorizando. A honra material. A honra material é o que, irmãos? Para quem que você acha que é a honra material? Abre aí para mim, Vanessa, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus e com as de todos os teus. Pode apagar. Você está honrando um apóstolo? Você está honrando outros irmãos? Não. Honra ao teu Deus com os bens da tua casa e com as primícias também. Na Santa Ceia nós temos o culto de primícias. Primícias não é o que sobrou lá no teu armário, não. Primícias é o que você mais gosta, é a primazia. Se eu pudesse trazer carne de primícia, eu trazia a carne, que eu gosto de carne. Mas como eu não tenho condição, que tem que ser algo que não é perecível, então o que eu faço? Eu pego lá arroz, feijão, óleo, porque a gente come isso. E a gente gosta disso também. Mas se eu pudesse trazer primícias, eu traria. Se eu pudesse trazer 10 latinhas de energético, eu trazia, porque eu gosto demais também. Mas não vou montar uma cesta básica colocando isso lá. Não tem como, até porque eu não sei o dia que vai aparecer alguém precisando de alguma, para a gente poder doar. Primícia não é o que sobra lá na tua casa, porque Deus não precisa de sobra, não. Primícia vem da palavra primazia, primeiro, você tirou primeiro, você fez a tua compra lá, então tá bom. Eu vou levar isso aqui, porque eu gosto demais de lasanha, então eu vou levar uma coisa de lasanha. Não, eu gosto demais mesmo de macarrão, então eu vou levar macarrão. Não, eu gosto demais de arroz, então eu vou levar um pacote de arroz. Não, eu gosto de café, eu sou apaixonado em café, vou levar um café. É isso que é primícia. É honrar Deus com o que você tem de melhor. Aí é honrar Deus com o que você tem de melhor, é honrar Deus com a tua melhor oferta, honrar Deus com o teu dízimo, é honrar ao Senhor com o que é material. Por quê? Porque você honrando ao Senhor com o que é material, e mesmo que seja pouquinha coisa, como aquela viúva lá, que o profeta Elias pediu para ela fazer um bolo, ela falou: vou fazer um bolo e vou morrer. Vou fazer um bolo e vou morrer. Porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que aconteceu com ela? O profeta Elias chegou e falou: cozinha um bolo para mim, um pão para mim. Aquela mulher não titubeou 2 vezes, foi lá e fez. E Elias falou: junta todas as vasilhas que você tiver aí. Vai ter que pegar até emprestado. Faltou azeite para aquela mulher? E o azeite era caro naquela época. Era caro. Se hoje você vai comprar um azeite bom aí, é 100 e tantos conto, imagina lá naquela época. Estou falando azeite puro. Estou falando desses tem Maria misturado com não sei o que lá. Falando azeite puro mesmo. E tem gente que talvez nunca nem comeu um azeite puro. Português, legítimo mesmo ali e tal. Talvez a gente nunca comeu. Talvez o que nós achamos que é o puro aqui não é o puro, porque até a cor do azeite puro é diferente e tal. Então a gente honra o Senhor com as coisas materiais também. Mas até aqui foi a introdução. Agora nós vamos pregar para valer mesmo. Cedo ainda, nós podemos ficar até às 10, então vamos embora. A palavra vai dizer, 3:12. A palavra vai dizer: naquele dia, na ocasião certa, executarei contra ele tudo o que prometi fazer à família dele do começo ao fim. O Senhor havia dito que era aquela família, desde lá do Egito, eles que iam ser os sacerdotes. Mas aqui, no versículo de número 30,
do capítulo 2, a palavra vai dizer que Deus fala uma palavra aqui, e essa palavra é muito pesada. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu, passado, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E aí, aqui no versículo 12, do capítulo 3, a palavra vai dizer no versículo 13, põe aí, Vanessa, o 13, porque já lhe disse que julgarei a tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, quando você não honra o Senhor, a partir do momento que o Senhor está observando a sua vida, que Ele nos observa todos os dias, e você prefere viver na iniquidade, você não honra o Senhor, você pode ter, e em todas essas, daquilo que nós lemos aqui, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor pode simplesmente não cumprir uma promessa na sua vida, uma promessa que foi feita talvez lá para os teus pais lá atrás. Ele simplesmente pode falar não. Da mesma forma que ele não me honrou, que ele não me honra, eu também não vou honrar. E Deus precisa de alguma coisa de você? Sim ou não? Deus te deve algum favor? Sim ou não? Por que tem tanta gente na igreja que pede e não recebe? Por quê? Pede mal. E quando que ele vai aprender a pedir certo? Quando ele aprender a honrar, quando ele aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, quando ele aprender a honrar os pais, quando ele aprender a honrar as autoridades, honrar a todos, e a honra material. Quando ele aprender que pode vir, que ele pode fazer o que for pela força da mão dele, que ele não vai prosperar, meu irmão, pode saber que tem alguma coisa errada aí. Você pode às vezes estar achando assim: nossa, eu fui promovido, eu estou ganhando mais, eu estou o rei da cocada preta, nossa, as pessoas me veem na rua, bate palma nas minhas costas, me falam que eu sou legal, as pessoas podem falar que eu sou um excelente servo de Deus, as pessoas, as autoridades me respeitam, mas Deus esquadrinha o teu coração. Deus conhece o teu coração e sabe que muitas das vezes esses tapinhas que você anda levando nas costas aí é o galardão desse mundo que você quer, não o galardão que Deus vai dar para os filhos verdadeiros dele, que o honraram em espírito e em verdade. Às vezes você está achando que você é o rei da cocada preta, que você é isso, que você é aquilo, que você é muita coisa. Eu falo para você: se você não honra o Senhor, você é anátema, você é uma mentira. Uma mentira que você mesmo está se vendendo aí. Bota uma capa de santidade, ai Senhor, porque não sei o que, e tal, e ora bonito, e fala isso e fala aquilo. Só que no dia glorioso do Senhor, você tem que estar preparado para ouvir uma coisa, e eu acho que é uma das coisas mais duras que existe na palavra de Deus: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ou vocês acham que todos que estão aqui serão levados para o céu? Talvez seja minoria, irmãos. Talvez seja minoria. No universo de 10 bilhões de pessoas no mundo inteiro, não vai ser a maioria que vai ser salva, vai ser a minoria. Vai ser a minoria. Por isso que o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra do que é honra, do que é honrar.
Nossa, eu estou passando tudo isso porque lá atrás eu não honrei meu pai, não honrei minha mãe. Às vezes você vê aí jovens, eu fui militar há muito tempo, Maciel aí que trabalhou de segurança há muito tempo. Quantas vezes, né, Maciel, a gente via jovens aí se acabando na droga, nas bebidas, nas baladas aí, tal. No outro dia chegava a notícia: fulano morreu. Não, mas é tão novo. Mas peraí, ele honrou pai e mãe? Porque a palavra diz que se você honrar pai e mãe, seus dias serão prolongados na terra. Ele honrou pai e mãe? Qualquer coisinha que o pai fala, a mãe fala, não sei, não quer saber, fecha a cara, não conversa, não fala nada, isso é honrar pai e mãe? Não é. Eu me lembro que quando meu pai morreu, eu acho que 50% da vida da minha mãe foi embora junto com ele. E minha mãe entrou numa introspecção, numa tristeza muito grande. E eu nunca falei com a minha mãe, para minha mãe casar de novo. Eu nunca falei. Quando meu pai morreu, minha mãe ainda era nova. Meu pai morreu em 2009. Minha mãe ainda era nova, né? Bem mais nova. Estava bonitona ainda. E eu me lembro que um dia passou um camarada que esse cara foi amigo do meu pai. Já um senhor também. Passou e falou: ô dona Gonaída, como é que a senhora está? Minha mãe: estou bem, graças a Deus. Minha mãe varrendo a calçada da casa. A senhora está bonitona, que não sei o que. Ela virou para ele e falou assim: ó, o senhor me respeita, que eu sou uma mulher viúva e eu não te dou essas liberdades para conversar essas coisas comigo, não. E minha mãe é na lata, meu filho. Simara sabe como é que ela é, Simara. Ela é na lata, ela não tem meia pataca com ela, não. Mas eu nunca falei para minha mãe casar de novo. Mas se fosse uma escolha dela, e eu ia dar uma investigada para ver se a pessoa é uma pessoa boa, se era uma pessoa que realmente merecesse a minha mãe, eu não me importaria, não. Ela é viúva. Você já imaginou você, hoje, perder o seu marido, perder a sua esposa, e aí você vai lá e abre o guarda-roupa e vem o cheiro da pessoa. Eu vi a minha mãe passar por isso. Eu vi a minha mãe deitar na cama para dormir, sedada de remédio, e quando ela acordou, ela gritando pelo nome do meu pai. O meu pai ficou casado com a minha mãe 45 anos. Meu pai honrou a minha mãe até o dia de morrer. Meu pai sempre falava: eu nunca vou deixar uma dívida para minha esposa. Quando meu pai faleceu, minha mãe trabalhou no hospital 40 anos. Então, 45 anos, aliás. Então, quando meu pai faleceu, ele faleceu nos braços da minha mãe no hospital em Belo Horizonte. Então, quando ele deu a parada cardíaca, minha mãe já sabia que ele não ia voltar. A minha mãe já sabia. E eu pude ver o sofrimento dela, e eu pude ver o tanto que meu pai honrou a minha mãe. O tanto que eles foram felizes juntos. Meu pai e minha mãe nunca, desde que eu fui adotado com 2 dias de vida, eu nunca vi o meu pai e minha mãe ter uma discussão para comprar uma caneca lá para casa. Não se comprava sem os dois conversarem. Não se comprava uma bala sem os dois conversarem. O meu pai recebia um salário mínimo, minha mãe recebia mais no hospital. O que sobrava do dinheiro do meu pai comprava as coisas para casa, fazia as coisas e tal, que a gente não pagava aluguel. Meu pai guardava, pegava, se fosse 10 reais, vamos dar um exemplo, meu pai ia lá e depositava uma poupança que ele tinha. Como eu não morava lá quando meu pai morreu, eu já morava para cá, morava em Aceburo,
que aconteceu? Quando eu estava lá, eu falei, mãe, vamos resolver o que tiver que resolver aqui, de negócio de INSS, esses negócios, porque eu vou embora e depois a Bia, que é minha irmã, não vai dar conta de resolver isso com a senhora, não. Então eu vou com a senhora, nós resolvemos tudo, corre atrás, e fui com ela. E meu pai e minha mãe tinham financiado um carro na época. Vocês vão entender aonde eu vou chegar com isso aqui. Meu pai sempre falou, eu nunca vou deixar uma dívida para você pagar, né, depois que eu morrer. E aí a gente foi, pegou os documentos do meu pai e tal. Minha mãe também tinha uma caderneta de poupança. Quem é mais antigo que sabe, antigamente a Caixa Federal te dava como é que chama? É um negócio, tipo uma cadernetinha que você anotava lá, os negócios, né? E tal. Minha mãe tinha um, meu pai tinha outro. Meu pai nunca anotou nada naquela caderneta. Nunca anotou nada naquilo lá, estava vazio. Falei, mãe, nós temos que ir lá encerrar essa conta aqui, porque não deve ter nada lá nessa conta e tal, aquele negócio todo. Minha mãe falou assim, não, vamos lá. Aí passamos no INSS, pegamos tudo, tal. Fomos na Caixa Federal. Chegamos lá, pegamos a senha, tal. Um amigo nosso veio atender o nosso. Não, pode ir no caixa que vai encerrar a conta para vocês. Aí estava lá o Brito, um amigo nosso de muitos anos lá de Manhuaçu. Aí eu falei, ô Brito, a gente veio só encerrar essa conta, que era do meu pai, não deve ter nada aí não, meu pai ganhava salário mínimo e tal, que não sei o quê. Aí, vocês acham que não tem nada nessa conta? Não, a gente acha que não tem nada não, na da minha mãe com certeza tem, porque fundo de garantia, não sei o quê, mais isso, mais aqui, tal. Mas do meu pai não deve ter nada não, hein? Tem quase 8 mil reais aqui nessa conta. Aí minha mãe falou assim, mas a minha mãe chamava meu pai de Candola, né? Mas o Candola nunca falou nada que depositava esse dinheiro aqui. Falei, mãe, fique em paz. Então a gente quer sacar o dinheiro aí. Pegamos o dinheiro. Mãe, vamos lá na concessionária negociar o resto das prestações desse carro. Vamos. Chegamos lá, pagamos o restante da prestação do carro, pagamos o restante do velório dele. Sobrou o dinheiro para minha mãe e ele não deixou uma dívida para ela. Meu pai honrou a minha mãe até no último dia. E eu louvo ao Senhor por eu ter vivido numa família assim. Como eu não sei qual foi a minha origem, mas quem me criou, eu fui filho do coração. E nós somos o que, irmãos? Filhos da adoção. Olha a honra que Deus te deu para que você pudesse hoje dizer que é filho da adoção. Ele te amou tanto e honrou tanto a sua vida que ele fez um filho unigênito dele morrer numa cruz por você. Ele poderia te dar honra depois de você passar pela cruz. Mas não, ele falou, Jesus, vai lá e passa por eles. Porque eu amo eles demais. Vai lá e passa por eles. Então eu quero dizer uma coisa. Talvez Deus quer abrir horizontes para você. Mas sabe por que Ele não abriu ainda? Porque a tua primeira honra, a tua primeira primícia, o teu primeiro dízimo, a tua honra com os homens, a tua honra com os pais e tal, a tua honra material, com tudo que nós falamos aqui, não é para o Senhor. Então a herança que o Senhor falou lá atrás, talvez ao não ter passado teu, chega em você e parou. Chegou em você, parou. Porque você não honrou. Quantos de nós está aqui por um par de joelhos dobrados? Quantos de nós? Nem todo mundo aqui nasceu num lar evangélico. Nasceu num lar cristão. Tem gente aqui que veio de tudo quanto é trem.
veio da macumba, veio não sei do que, veio de ler a mão no cigano, veio do mundão, veio de tudo quanto é trem. E Deus te deu a honra de ser chamado filho de Deus. Se você não entendeu o que é honra hoje, a ministração vai estar daqui a pouquinho no YouTube. Assiste de novo. Assiste com calma. E vê se você se enquadra naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vê se você se enquadra naqueles que adoram o Senhor, que honram ao Senhor e colocam o Senhor em primeiro lugar. Hoje nós não vamos ter segunda parte de culto. O culto vai acabar agora. Nós só vamos recolher dízimos e ofertas aqui e já vamos encerrar o culto. Porque eu quero que você vá para a tua casa. E lá na tua casa você pensa se você tem honrado o Senhor. Você pensa naquilo que você tem pedido ao Senhor e não chega na tua vida. Pensa nisso. Dá uma olhadinha para trás. Lembra de um parente seu que virou para você e falou: olha, um dia eu recebi algo do Senhor na igreja que falava que eu e a minha descendência, a gente ia chegar em tal lugar. Às vezes, você está julgando uma pessoa como falso profeta. Só que ela não é falso profeta, não. O Senhor levantou um profeta para dizer para o profeta Eli: assim diz o Senhor. E o Senhor, quando chegou o tempo certo, os filhos de Eli morrem. Eli bate a cabeça lá também, quando fica sabendo que os filhos dele morrem. A mulher do filho de Eli morre também, porque ela estava para dar à luz a uma criança e ela morre no parto. Então, dá uma paradinha de Pelé, dá uma olhadinha para trás, vê se alguém da tua família, ou você mesmo, não recebeu algo do Senhor, uma palavra do Senhor, quando você o honrava, como se fosse o primeiro amor. E ver por que talvez tem coisas emperradas na sua vida aí. Porque enquanto o Senhor não for o primeiro, o único, o princípio e o fim da tua vida, você está servindo a outro Senhor. Se Ele não for isso na sua vida, você está servindo a outro Senhor. Amém? Podemos ficar de pé. Até aqui a palavra do Senhor. Louvado seja Deus.